A gente vai falar sobre 2 casos de assédio contra crianças e adolescentes aqui no programa. Assunto que a gente fica arrepiado em falar. Um assunto exclusivo. O Rogério Fernandes vai falar com a mãe que acusa, aliás, ela denuncia, né, que a filha dela, de 2 anos de idade, olha só a situação, teria sido assediada, né? Que situação. Gente, quase um bebê praticamente. 2 anos? 2 anos de idade, você acabou de sair das fraldas, né? Mas a gente sabe que tem louco, que tem doente para tudo isso, né? E tem um outro caso também, daqui a pouquinho a gente vai ver esse do Rogério, mas agora a gente vai falar com a Gislaine Azevedo, porque ela vai trazer a história de um pai que acionou a polícia no último sábado, né, no fim de semana, informando que a filha de apenas 12 anos de idade, uma adolescente, estava sendo aliciada por um homem de 43 anos. Pois é, ele acabou detido em flagrante depois de ser encontrado com o adolescente. Aliás, vamos chamar a Gislaine, já está aqui na tela aparecendo. Ela que vai trazer os detalhes, né? Isso mesmo, Gislaine. Uma ótima tarde para você, mas começa já com a notícia triste, né? Boa tarde, Gislaine. Boa tarde, Ana Alisson e Lídia. Boa tarde a todos que acompanham o Patrulha da Cidade. Exatamente como vocês disseram, esse homem foi preso em flagrante pelo crime aí de estupro de vulnerável. A vítima era uma menina de apenas 12 anos de idade. Para falar sobre esse caso que aconteceu no último sábado, no bairro Planalto, Zona Oeste de Natal, eu estou aqui com o sargento que efetuou a prisão desse homem. Ele não vai se identificar, mas ele vai explicar pra gente como é que a polícia chegou até esse suspeito. Foi pelo próprio pai. Boa tarde, sargento. Foi sim. A gente estava em patrulhamento no bairro Planalto, quando um cidadão deu com a mão e a gente parou para saber o que ele queria e informou. Mostrou um celular contendo umas conversas de um possível adulto, de um adulto com uma criança, com a filha dele, né? Com a filha dele, que ele estava dizendo que o camarada estava marcando encontro com ela, o cara sendo maior, e conseguiu essas informações através, porque o celular dela, ela chegou com o celular novo em casa e com dinheiro. E eles não tinham esse dinheiro, nem tinham dinheiro para comprar aquele tipo de celular. Aí foi na escola e descobriu lá na escola, quando ela desbloqueou o celular, as conversas que estava acontecendo, né? Onde envolveu. Conversas com teor sexual. Com teor sexual, totalmente sexual. Inclusive eu vi as conversas. Então o pai, ele já vinha monitorando esse comportamento da filha, chegando com dinheiro, com o celular, e isso levantou essa suspeita dele, até que ele decidiu seguir a criança nesse encontro, foi isso? Foi exatamente. Pegou ela no meio do caminho, colocou dentro do carro, já tinha visto as mensagens nos celulares, quando deu o horário marcado, que era por volta lá das 3h30 da tarde, a gente estava em patrulhamento lá e foi quando ele chamou. Disse onde é que o veículo se encontrava, com o camarada dentro. A gente foi lá, abordou o carro, abordou o cidadão que estava no carro, fez a revista pessoal dele, a revista veicular. E ele, no momento que a gente perguntou a ele, ele confessou. Ele confessou a minha pessoa lá e disse que era uma fraqueza que poderia acontecer com qualquer homem. Eu disse, com qualquer homem não, né? Aí ele, não, desculpe se eu ter ficado com raiva e tal, mas foi só um momento de fraqueza. A gente perguntou o que ele disse, o que aconteceu. Ele confirmou o que tinha acontecido. Só que não foi porque quis, foi só naquele momento lá de fraqueza dele, saber que estupro vulnerável era remédio, era vitamina, né? Ele foi conduzido ali para a central de flagrantes, ele confessou que já vinha mantendo um contato, um certo relacionamento com essa adolescente? Tanto ele como o pai dela, o pai da criança, o pai da adolescente, né, de 12 anos lá, disse que era algum tempo. E um dia anterior à prisão, na sexta-feira, se não me engano, aí o pai dela já tinha prestado queixa na DCA e tinha ido para o ITEP fazer o exame de condição carnal. Até o momento tinha dado negativo, porque a criança lá, a menina lá informou que não tinha aguentado, não houve penetração, ela suportou, saiu, mas que houve o sexo oral. Então, ele confirmou que houve sexo oral, que a criança praticou sexo oral? Tanto ele disse, não, ele falou que teve relações com ela. Isso aí foi o conteúdo que estava no celular, dos dois. Ele não confirmou isso na hora da prisão? Não, só que tinha um relacionamento com ela. Entendi. E na prisão, né? Ele foi detido, ficou preso?
A princípio, ele ia ficar sobre a DCA que ia fazer, como é que se diz? Procedimentos, mas como foi visto entre o salário dos dois lá, ele terminou sendo preso em flagrante. Ficou tudo confirmado, né? E como é que estava a situação do pai, né? Muito nervoso, muito abalado diante disso tudo? Com certeza ele estava. A mãe não teve nem condições de sair de casa. A mãe ficou em casa porque não tinha condições de sair. Não teve condições. Quem levou ela para a delegacia foi o pai da Zona Norte. A idade desse homem, o senhor lembra? 43. 43 anos, e ele falou com que trabalhava? Músico. Ele falou há quanto tempo vinha mantendo essas conversas com a adolescente? Só algum tempo, não disse bem pesado. Ok, sargento, muito obrigada pela sua entrevista. Uma entrevista muito forte do sargento, né? A gente que é pai e mãe fica apavorado, né? Com uma situação como essa, né? Uma adolescente de 12 anos que foi aí vítima de estupro de vulnerável, um crime horroroso, né? E a gente continua, infelizmente, falando sobre esse tipo de crime, que quanto mais a gente fala, parece que cada vez mais a história ela se torna ainda pior. Porque o repórter Rogério Fernandes também tem um relato sobre um estupro contra uma criança e ele vai contar a partir de agora sobre esse caso. Rogério Fernandes, com você. Muito boa tarde, Ilane. Boa tarde a todos ligados no Patrulha. A gente vai contar esse caso com exclusividade também aqui no Patrulha dessa segunda-feira. Como você colocou agora há pouco, infelizmente, casos dessa natureza, eles vêm à tona e cada vez mais revoltam mais ainda. A mãe não será identificada, nenhum nome será dito aqui para não ligar esse nome à criança, é o que diz a lei. Então a gente tem que ser dessa forma, para quem está em casa entender. Não é que a gente não queira dar toda a informação, porque existe todo um processo por trás disso. Uma separação que já dura 2 anos e 7 meses, um casamento de 10 anos, uma mulher que acusa o ex-marido de violência doméstica e também de abuso sexual contra os filhos. A mais nova tem 2 anos e 8 meses, o do meio 9 anos e o mais velho tem 12 anos, é especial, portanto é autista. Como é que foi? A senhora foi vítima várias vezes de violência doméstica? Sim. Ele batia? Batia, eu reagia. No começo reagia, depois eu não conseguia mais. Aí é tanto que agora eu vivo à base de medicamento, tenho convulsões. E ele sempre me chamando de louca, porque eu ficava... Tem alguma coisa estranha no seu comportamento. Você bebe, fica estranha, fica demoniada, sei lá. E aí, com o tempo, eu separei, não aguentei mais, sou acompanhada pelo Núcleo de Violência da Mulher. Conselho tutelar, tudo, mas infelizmente eles não puderam fazer nada, né? Eles me dão atenção e tudo, mas não depende deles, né? As leis. Agora, como foi que a senhora conseguiu descobrir ou chegou até o fato de que seu ex-marido, o pai biológico dos seus filhos, poderia estar abusando sexualmente de um deles ou deles? Pelo relato das professoras do CEMEI, eu quero deixar um alerta, inclusive. As professoras do CEMEI que alertaram a senhora que as crianças diziam lá? Não, a minha bebezinha. A sua bebê de 2 anos e 8 meses. Elas foram trocar a fraldinha dela e receberam que estava irritada, com muita pomada dentro. E ela já tinha falado, isso tem alguma coisa estranha, porque a mamãe não bota pomada dentro, só bota nas laterais. E a médica tinha falado para a mamãe não botar e... Ela começou a ficar com pânico, quando eu falava, vamos filha, para casa do papai, aí mamãe vai no médico, mamãe vai... Era a reação que ela tinha? De pavor, de pânico. 2 anos e 8 meses. De pavor, aí a última vez foi 2 episódios, né? Uma tia me contou, a outra também, aí
Eu já comecei já a ficar esperta, e fui só aparecendo prova. Aí uma moça aqui do mercadinho aqui próximo foi também, me relatou: olha, seu filho, aquele galeguinho de 9 anos, ele passou mal na sala de aula, deu uma crise de pânico dele. E ele não consegue falar, só se treme e chora. E o autista quebrou mesa, quebrou cadeira, quebrou tudo. Que situação. E vocês sempre moraram com os familiares dele, né? Sempre morei aqui, de aluguel. Aí quando não dava certo, ia pra lá, cedia a casa, né? Ficava lá morando, mas o meu filho relatou, de 9 anos, que ele abusava dele do lado, do quarto, eu tinha resguardo. Pai? Sim. Abusava do filho de 9 anos? Sim. Eu deitada no quarto, ele no outro, abusando do menino. A senhora de resguardo da bebezinha, que hoje tem 2 anos e 8 meses. Eu dizia afirmativamente que era o pai. Ele tentou matar ele, levantou, que ele correu, falou: vou gritar, vou falar pra minha mãe. Aí ele pegou no pescoço do menino e suspendeu. Aí a mãe dele ouviu os gritos e saiu com um pau dando nele: você tá doido, você tá doido. Qual a idade dos seus maridos? 38. 38 anos. A senhora chegou da parte dele, obviamente. A senhora fez várias vezes. Várias tá vezes. Tudo aqui, tá no núcleo de violência da mulher, de tudo, eu suspendi. Com relação ao abuso sexual, a senhora também deixou queixo? Tá tudo aqui, tá tudo na mídia, todo mundo já tá compartilhando, tudo, tem prova de tudo, vídeo, a menina relatando, conselho tutelar, mas as leis é muito lenta, demoraram tanto que ele se escapuliu, sumiu, sei lá. Em função disso, a senhora foi agredida ontem pelo seu ex-sogro, que chegou a ser preso, né? Ele tem mais de 70 anos. 74. Como é que foi essa história? A senhora foi lá, ele... Eu fui deixar o bichinho na catequese. Quando eu vinha, ele me chamou. Quando eu atravessei, ele já veio pra cima de mim, já, dizendo que ia me matar, que a população matasse o filho dele. Aí pronto, aí eu... Chegou a lhe bater? Só deu um tapa aqui no meio dos meus peitos, que eu ia caindo, eu vim pra casa, aí... Na ocasião ele estava com a faca na cintura e sem camisa. Ele estava aqui, aí depois a menina veio me socorrer, né? E mandou eu correr, chamar a viatura, que ela pegava os meus filhos para mim na igreja. Inclusive, era uma antiga vizinha minha aqui, que ela morou nessa mesma casa. Ainda com relação aos seus filhos, a senhora fez um boletim de ocorrência, fez queixas, enfim. Eles foram encaminhados a algum órgão, fizeram exame de corpo de delito, constituição carnal, foram submetidos a alguns exames? Fez exame de corpo de delito, mas os outros estão numa fila enorme que, infelizmente, muita criança abusada, absurdamente, muito. Meus filhos estão numa fila de criancinha até mais nova do que eles, meu Deus, abusados pelos pais, pelos tios, pelos vizinhos. Não confie, gente, vocês que têm seus filhos. Não confie com ninguém. Eu pensava que era o lugar mais seguro do mundo para meus filhos. E é o pai biológico. Ai, meu Deus. E ele tá desaparecido, ele procura a senhora? Está desaparecido. As pessoas compartilhando nas redes sociais aí, um monte de gente está desaparecido. Por isso que o pai dele veio tentar me matar. Porque o pai dele achou que as pessoas podiam linchar na rua caso encontrasse. Se a população matasse o filho dele, ele vinha, roubava aqui e me matava. Como é que tá a sua vida hoje? Você está tomando remédio? Remédio que eu já tomava, né? Por causa o tempo todo assim dentro de casa com medo. Os vizinhos que me socorrem, eu não boto cadeado porque a vizinha desce toda hora, às vezes eu consigo fazer as coisas, às vezes eu não consigo. Aí os vizinhos ficam entrando e saindo aqui toda hora. Vem lhe ajudar, né? E doação também de alimento, porque ele sempre foi assim mesmo. Doação de alimento, estão dando. Meu filho come muito, que ele é muito ansioso, um especial. Até resolver, né? Ontem a defensoria tinha mandado levar um ofício lá para a empresa, um papel lá para comunicar o que estava acontecendo, para ver se o conselheiro agilizava junto com as autoridades aí a pensão dos meninos, dinheiro dos meninos para comprar alimentos. Ele trabalha de carteira assinada? Ele é vigilante da RN Vigilância, da Seitas. Muito obrigado. Bom, o caso está com a polícia já.
oficialmente, queixa já foi dada, existe boletim de ocorrência, existe documento de exame nas crianças, todo um processo. E à noite a gente vai trazer essa matéria mais completa, com mais detalhes ainda, e mostrando inclusive a documentação que ela tem, porque é uma situação gravíssima. E é claro, cabe a ele se defender, caso ele ache necessário, nós estaremos sempre à disposição. Então a gente vai voltar com a análise. Lídia, boa tarde.